saber, Maurício, que eu acho que o grande ponto que a gente fica aqui debatendo é a, se havia algo que o São Paulo podia fazer para não tomar 3 gols do Palmeiras. Mesmo com toda a má vontade e as decisões absurdas, estapafúrdias do senhor Ramon Abate Abel. Não, acho que havia Existia sim. algo, mas, Havia. mas então, porque a gente aqui está falando que não dá para cogitar nenhuma outra alternativa ao que aconteceu, ao resultado de derrota no clássico, por conta de tudo que o árbitro fez. Uhum. Aí a gente precisa entender se isso é um exagero, se isso é discurso de perdedor, ou se, de fato, o futebol não acontece. é, os jogadores não são máquinas, né? Porque eu acho que foi esse o grande espírito do Crespo. Que depois que você apanha, o juiz não marca um pênalti, não expulsa um jogador que claramente pisou na canela, que podia ter quebrado o tornozelo, a perna do Marcos Antônio, que que não marcou falta no Tapia depois de ter tomado ali uma cotovelada ali com o cara com o beiço sangrando. Ou seja, quando parece que tem um 12º jogador do outro lado, se dá para você ainda assim não perder o jogo com 2-0 de vantagem. Acho que é esse que é o grande debate aqui, que eu ainda não tenho uma resposta formulada. Queria saber se vocês dois têm algo para me ajudar a responder. Eu acho que, assim, já passo para o Gisbert, mas falo que o São Paulo teve falhas, né? Dava sim, o São Paulo estava ganhando por 2-0 até 20 e poucos minutos, né, do segundo tempo, jogando em sua casa, tinha que estar mais atento, prestando atenção. O Crespo poderia ter agido melhor nas substituições reativas em relação ao que o Palmeiras fez. O Palmeiras tem um elenco melhor, colocou peças de mais qualidade, mas o Crespo poderia ter, assim como os jogadores, se empenhado mais em estrategicamente parar aquele lado direito do ataque do Palmeiras, por exemplo, com o Maurício e com o Alain. Então havia, o São Paulo caiu muito de produção ali na segunda metade do segundo tempo, e você não pode só você dizer, ficou muito abalado psicologicamente. Espera aí, o time também tem que ser forte o suficiente para se recuperar de situações adversas num jogo. Então, tem problemas e o Crespo fala, nós podemos melhorar aqui e ali e tal. É que tem uma questão anterior que foi tão estarrecedora, né, de algo tão claro que realmente monopoliza todas as questões, porque ela é anterior e mudaria o curso do jogo, evidentemente. Com 3-0 é muito difícil reverter, mas o São Paulo está ganhando por 2-0 e tomar a virada num clássico dentro de sua casa é um problema que é também técnico, tático, estratégico e de elenco. Essa é a minha opinião. Não sei se o seu Xará tem algo diferente. Eu sou muito adepto desse contexto de que jogador não é máquina, jogador não é robô, porque é isso mesmo. O contexto que a gente tinha no jogo era um contexto de um pênalti, que acho que agora não sobraram dúvidas que foi claríssimo, mas que ia provavelmente causar um abalo no adversário, que poderia ficar com 3-0 contra no placar, e em vez disso, o abalo psicológico foi para o outro lado. Né? Mas isso não aconteceria comigo, não sei o que, não sei se aconteceria. É óbvio, sim, poderia ter feito algumas coisas, de repente, sei lá, algum jogador que talvez estivesse mais revoltado ou não, você trocar esse cara, não sei, é difícil de analisar porque a gente tem um acontecimento, tem aquela cena de Volta para o Futuro 2, que eles desenham uma linha numa lousa e sai uma outra linha para cima. É isso que a gente tem. O jogo deixou de ser normal. O jogo, de repente, virou o 1985 alterado. Então, assim, beleza, você pode argumentar, o Rodriguinho deu o passe que levou ao segundo gol, o Rafael poderia ter ido melhor, algum cruzamento, não sei. Você pode falar isso, mas a questão é, existe um único culpado ontem, Ramon Abate Abel. E apesar de haver muitos erros de arbitragem no futebol nos últimos anos ou na história, são pouquíssimos os jogos que são decididos de uma maneira tão gigante
pela arbitragem. Você tem algum caso, um jogo, uma vitória por um gol de diferença, em que o árbitro errou num lance mais decisivo e tudo mais, mas algo da maneira como foi ontem, assim, o único paralelo que eu consigo pensar é 30 de maio de 1993. Assim, e mesmo assim, ali não tinha VAR. Então, você pode argumentar que ontem foi pior, embora aquele jogo valesse uma vaga na final do Campeonato Paulista. Eu sei o que motivou o árbitro a não marcar esse pênalti para o São Paulo, e é pior do que você imagina. Ramon Abate apitou São Paulo e Palmeiras no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Ramon, que hoje é o melhor árbitro do Brasil. No VAR estava o paulista Hilbert Estevão. E antes de te falar do pênalti, eu quero falar dessa entrada do Andreas aqui no jogador do São Paulo, que foi até depois do lance do pênalti. Mas percebam que o Andreas está com a bola dominada, ele força a perna ali para proteger a bola e acaba atingindo com a sola da chuteira na canela do jogador do São Paulo. O fato da sola não cravar na canela deve ter feito o VAR não recomendar a revisão. Mas percebam que a sola atinge a canela e desliza até chegar no pé do jogador do São Paulo. E o Andreas firma o pé a todo momento para cravar o pisão no pé. E ele firma o pé para acertar na canela do seu adversário. Para mim, o fato de deslizar da canela do adversário com as travas da chuteira, com a perna esticada do Andreas a todo momento, entendo que esse lance era para recomendar a revisão? Sim, para cartão vermelho. Para mim, jogo brusco grave, cartão vermelho. Aí no início do segundo tempo, quero que vocês entendam que nesse lance do possível pênalti para o São Paulo, não existe discussão aqui. O jogador escorregou, mas ele está numa ação de marcar ali o seu adversário, de tentar chegar na bola. Os dois estão tentando chegar na bola. Isso configura intenção de disputar. E se ele derruba o adversário com um carrinho, mesmo que escorregando, é claramente pênalti. É uma imprudência por parte do defensor. Esse é o famoso sem querer também é falta. Só que esse lance aconteceu aos 6 minutos. Aos 4 minutos do segundo tempo, o Bobadilla, já com amarelo, impede um ataque promissor do Palmeiras. Pelo menos na visão do Ramon, foi falta. E se ele impede o jogador do Palmeiras de entrar na área, que é um ataque promissor, é cartão amarelo. Bobadilla já tinha amarelo. O Ramon, sabendo disso, Ramon Abate sabendo disso, condicionou a cabeça dele que ele deixou de expulsar um jogador do São Paulo. Tanto que aos 5 minutos, o Crespo, que não é bobo nem nada, já sacou o Bobadilla. Aos 6 minutos, tem esse pênalti claríssimo para o São Paulo. O árbitro que viu todo o lance, ele não precisava de VAR para reavaliar isso aqui. Ele tinha que ter dado no campo. Foi um erro do VAR também, mas ele tinha que ter dado no campo. E estão cobrando a profissionalização da arbitragem. Mas, cara, não é uma carteira de trabalho que vai fazer o árbitro interpretar melhor um lance como esse. Não é só profissionalizar. É muita coisa que tem que mudar. Começando pelo senhor Rodrigo Sintra e pelo Péricles Bassols, que comandam a arbitragem hoje. Que só fizeram piorar o que já era ruim. O árbitro errou em não expulsar o Bobadilla. Aí ele, com peso na consciência, não deu esse pênalti claríssimo para o São Paulo. E depois o VAR errou em não recomendar a revisão para a expulsão do Andreas. E para mais análise de arbitragem sem clubismo... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Em cima disso, né? Talvez o único ponto que a gente consiga analisar desse jogo em específico, não entrando no fato arbitragem, né? Que é o fato que mais condiciona o jogo, é a Marcos Antônio dependência que tem esse meio do São Paulo, né? É um negócio realmente inacreditável. Ele, assim, vai pro banco, porque ontem ele não podia jogar 90 minutos, ele tá voltando de um longo período parado também. Ele foi, então, assim, trocado, entrou o Rodriguinho, que entrou muito mal também, mas eu não condeno essa alteração, porque tinha espaço, de fato, São Paulo para conseguir achar ali no meio campo. Eu acho que caso ele colocasse o Luiz Gustavo, como foi falado, ele seria taxado como retranqueiro e acho que não mudaria muita coisa no jogo. Acho que a gente perderia o escape, mas entrou mal o Rodriguinho, como vem entrando mal. Ontem foi até vaiado, mas é impressionante. Sem o Marcos Antônio, o time morre no meio campo. Não tem muito assim recurso de saída. Ontem ele fez uma partidaça, ele foi muito bem, deu uma baita assistência, passe, lançamento e teve que sair porque fisicamente não aguentava. E aí morre o São Paulo no jogo, né, assim? Ele até responde, né, na coletiva, que ele coloca o Rodriguinho pela movimentação, pelo controle de bola ali. A única coisa que me pegou também nessa resposta dele foi assim: se ele colocou o Rodriguinho para fazer a mesma função do Marcos Antônio, teoricamente ele teria que colocar mais uma opção pro Rodriguinho ali na frente. Então ele teria que colocar alguém
junto com o Rodriguinho no lugar ou do Tapia ou do Luciano. Porque o Luciano estava desgastado, o Tapia estava desgastado, normal, como o Renan falou, estava muito quente. Eles não estavam conseguindo entregar em rendimento físico. Então ele teria que ter colocado pelo menos 2 peças juntas para mudar a cara. Já ia mudar a característica do time, porque o Marcos Antônio, o São Paulo dependente, o meio-campo do Crespo, o padrão Crespo depende do Marcos Antônio, fato. Tirando o Marcos Antônio, colocando o Rodriguinho, ele teria que colocar alguém para dar sequência nas jogadas junto com o Rodriguinho. Então ele poderia ter colocado ali ou o Lucas junto, ou o Ferreirinha, ou qualquer um outro, ou o próprio Luiz Gustavo, para dar mais fôlego. Então ele teria que ter feito isso, mas a resposta dele é essa. A única coisa, voltando um pouco no que o Charcas fala, e eu entendo também, Charcas, eu com todo respeito também, mas eu acho que teria que, assim, se nós 4 ver o jogo junto, o Gabriel vai ver de um jeito, o Chacão vai ver de outro, o Renan vai ver de um jeito, eu vou ver de outro. São 11 caras no campo, mais a comissão técnica. Não é possível todo mundo ter perdido mentalmente. Alguém ali teria que ter visto. E é tipo assim, falar disso não é apontar o dedo, falar que foi culpa disso, o treinador... Não. Teria que ter alguém ali e falar, mano, vamos arrumar uma confusão agora. O Rafael cai com a mão. Mano, a gente tinha que ter parado o jogo. Justamente porque o nosso mental tinha ido pro baralho, a gente tinha que ter parado o jogo. E alguém ali tinha que ter tido essa ideia. Num carrinho e tal, mas enfim, choro é livre agora. E aí agora a dependência do Marcos Antônio, cara, é absurda. E eu acho que ele sente cãibra ontem, né? Se eu não me engano, ele cai com cãibra, não foi? Foi por isso que ele saiu? Foi. Sim. Quando ele é substituído é com cãibra. Mas, ok, eu acho que o que a gente precisa debater desse jogo e para a temporada, e que certamente a gente vai debater, porque data FIFA não vai resolver os problemas do São Paulo, né? É o quanto de fato existe hoje uma dependência do Marcos Antônio. Perfeito, isso tem debate, né? É que o jogo de ontem não me entra na cabeça debater fora a arbitragem, e que não, para mim não tem nem debate também. É um jogo que não tem discussão. É um jogo assim, São Paulo foi prejudicado, amplamente prejudicado, né? A diretoria do Palmeiras parece que tira sarro, ou a arbitragem parece... Parece? Eu não vou fazer ilações, né? Porque aí depois sobra para mim. Mas parece que tira sarro, a arbitragem parece que tira sarro, ou a CBF, com a nota que acaba soltando, parece que tira sarro, e o presidente ficou 20 minutos tirando sarro, então, também do clube no telefone. Para mim, é essa a leitura que eu tenho. E assim, ficar no telefone achando que vai dar alguma solução e não descer para falar na zona mista, é de uma covardia absurda. Para mim, é de uma covardia absurda. E aí falem com quem quiser, falem de quem quiser, reclamem de quem quiser, mas tira o chapéu ontem. Posicionamento pode ter sido uma merda, tanto faz, a avaliação é de cada um, tá tudo certo. Mas eu tiro o chapéu pro Rui Costa e pro Belmonte, que pelo menos eles tiveram bolas para aparecer e falar. Primeiro, o Belmonte, que é diretor de futebol, não que eles não estejam fazendo mais do que a obrigação deles, tá? Estão, mas tiveram bolas. No tempo em que todo mundo é covarde, eles tiveram bolas. Foram lá e falaram. E o Rui Costa, bolas por ter falado pelos atletas para proteger os atletas. Então, tiro o chapéu dos dois e me pergunto se o presidente do São Paulo, presidente, a figura máxima, em teoria, né? Figura máxima, porque a gente sabe que tem gente que até manda mais. Figura máxima do São Paulo não teve culhão de descer para falar. 20 minutos no telefone, ele não podia, depois de desligar, falar para o pessoal de São Paulo, para quem trabalha lá, para os assessores, falar, pode avisar a imprensa que eu vou falar ainda hoje com eles. Gabriel, a gente ficava até que horas lá? Não tem problema, né? Se fosse falar o presidente, ficava até 11 da noite. Não tem questão. Foda-se. Mas não falou.
Então, a preocupação para mim, na minha visão, a preocupação para o Júlio Casares não parece ser o São Paulo de fato. Enquanto isso, pelo menos Belmonte e Rui Costa tiveram bolas de aparecer e falar. Segundos. Então vou passar a enquete de novo para vocês, hein? A gente volta e aí o Júlio e o Arnaldo respondem a enquete pra gente. Se a CBF divulgar o áudio do VAR de São Paulo e Palmeiras, vai abrir um precedente, vai ser transparente ou não vai mudar nada? A gente está voltando agora para a TV. Arnaldo, já imagino a sua resposta, mas quero ouvi-la mesmo assim. Luísa, eu acho que nesse caso, ou em quase todos os casos, não muda nada. A divulgação de áudio de VAR, para mim, ela tem duas consequências. O espanto que todos nós sentimos ao nos depararmos com tamanha bizarrice, né? Nessas conversas malucas que acontecem. E a segunda coisa é o escancaramento da pouca capacidade técnica das pessoas que administram a partida de futebol. E talvez um adendo, uma terceira impressão quando a gente tem acesso à divulgação do áudio do VAR, é que essa ferramenta no Brasil, ela, em vez de solucionar problemas, ela trouxe mais problemas, né? São mais pessoas palpitando sobre um negócio que, por incrível que pareça, elas não têm domínio. No caso do domingo, eu acho um caso muito à parte, sabe? Eu não vejo nenhuma necessidade e nem desconfiança da não atuação do VAR, que foi um dos argumentos da direção do São Paulo, né? O VAR não apareceu, né? Foi mais ou menos isso que o diretor, o Carlos Belmonte do São Paulo, disse. Você consegue vislumbrar como funciona uma dupla, árbitro de campo e árbitro de VAR, a partir da escala. E nessa escala, o árbitro do campo, o cara do campo, o Ramon Abate Abel, era o principal árbitro do país até então, não será mais depois de domingo, essa é uma consequência. E o cara do VAR era um ilustre desconhecido, o Hilbert, de São Paulo. E nada do que o Hilbert falasse ou fizesse faria o Ramon Abate voltar atrás numa decisão dele. Era uma escala, era justamente a escala oposta de Bragança Paulista, que tinha um árbitro de campo muito jovem, praticamente estreante, e um cara da cabine de VAR mais experiente, que falaria se ele falasse, olha, o banheiro é à esquerda, o árbitro entraria no banheiro à esquerda. Se o VAR falasse o banheiro é à direita, ele entraria à direita. Então, a confecção da escala, ela diz muita coisa. Então, na verdade, o que aconteceu no Morumbi diz respeito a uma situação só, um sujeito só, Ramon Abate Abel. E ele, em todos os lances polêmicos, e foram vários, ele estava bem colocado, tinha total condição de decidir sem precisar da intervenção do VAR. E ele optou por decidir desse jeito que a gente viu, ou não decidir em alguns casos. E por isso que eu lembrei do Castrilli, né? Porque algumas partidas, porque foi mais ou menos nessa monta, todos os lances de Corinthians e Portuguesa foram definidos a favor do Corinthians por conta do árbitro de campo numa era pré-VAR. É a mesma situação. Esse jogo São Paulo e Palmeiras não é mais não vai ficar conhecido como o choque rei da virada. É o choque rei do Ramon Abate Abel. Isso ele conseguiu. Agora, vocês estão vendo esse escudo da FIFA que está ali no lado direito do uniforme dele? Talvez ele seja até arrancado, né? Depois do que o árbitro aprontou no estádio. Porque é uma das grandes aberrações da história recente do futebol, né? E aí não tem VAR que absolva ou que resolva, ou que atenue o que Ramon Abate Abel fez. A responsabilidade é dele. E Luiz e Júlio, eu não tive acesso ao áudio do VAR, como o Rui Costa do São Paulo teve, nessa reunião semanal que acontece na CBF, na comissão de arbitragem, para fazer a revisão da rodada, né? Mas eu sei que participaram, por parte da comissão de arbitragem, duas figuras dirigentes da comissão de arbitragem. O Rocinta, que é o novo chefe de comissão de arbitragem,
e o Péricles Bassol, que é o chefe do VAR. Gente, nós estamos falando de talvez dois dos piores árbitros do futebol brasileiro na história. E eles comandam essa porcaria. Um comanda geral, Rodrigo Sintra. E o outro comanda o VAR, o Péricles Bassol, que é ótimo, foi ótimo comentarista de arbitragem com a turma da Champions, na TNT. E nem tão ótimo era, hein? Mas para comentar era interessante. Agora, para apitar e para interpretar, meu velho... Então, assim, se a arbitragem está na mão dessas duas pessoas, estamos perdidos. Eu ia falar, estamos roubados, mas podia sugerir uma dupla... Não, estamos perdidos. E o que aconteceu... não são esses dois caras que vão resolver. Agora, o Ramon Abate Abel vai ficar marcado eternamente por conta do que ele fez. Olha o posicionamento, a colocação dele no lance. Ele estava muito próximo, né? É muito difícil de entender, nenhum, né? É muito ele difícil. Não quis dar, e aí ele que vai no confessionário explicar porque ele só pitou para um lado nesse jogo. Aí a responsabilidade é dele. Eu acho até interessante, eu não concordo se ele, por exemplo, deixar de ser árbitro FIFA. Eu acho que, no fim das contas, é um erro. Mas... vários, né? Não, são vários no mesmo jogo, mas você tem que olhar o conjunto da obra do árbitro, né? E infelizmente a gente não tem, Arnaldo, deveria ter, era uma coisa que a gente estava conversando fora do ar, se a CBF, quando a gente fala em profissionalização dos árbitros, etc., a gente precisaria falar de profissionalização de toda a arbitragem brasileira, de toda a comissão de arbitragem brasileira. Eu acho que o principal que falta é critério, ou seja, seriam reuniões, encontros, revisões de todos os lances, de todos os jogos, com presença de todos os árbitros para falar, ó, isso aqui vocês têm que marcar, isso aqui vocês não têm que marcar, isso aqui tem que ser assim, isso aqui não tem que ser assim. Tem que ter um critério. O grande problema do Brasil é não ter critério. Cada jogo é de um jeito. Então você vai, como disse o Arnaldo, vai depender da escala. Tem o VAR que manda mais, o VAR que manda menos. O árbitro mais pesado, o árbitro que deixa correr, o árbitro que não deixa correr. O árbitro que amarela, o árbitro que não amarela. A gente teve um jogão semana passada, Flamengo e Cruzeiro, que foram marcadas 35 faltas e 8 cartões amarelos. É um estilo de arbitragem completamente diferente do que fez justamente o Ramon Abate Abel no jogo de domingo. Mas, dito isso, assim, que a gente não tem um critério de arbitragem claro, eu acho que o VAR, eu não sou do time do Arnaldo de que não tem que ter VAR. Mas eu sou do time do Arnaldo e virei, porque eu não era. Virei do time do Arnaldo de que o VAR piorou o futebol no Brasil. E o VAR piorou o futebol no Brasil essencialmente por causa de duas coisas. Primeiro, ele mata o espírito do jogo. E quando eu falo mata o espírito do jogo, qualquer pessoa que foi num estádio de futebol nos últimos 5 anos sabe do que eu estou querendo dizer. Você comemora gol preocupado. Antigamente você comemorava gol como se não houvesse amanhã. Eu já não comemoro muitos gols hoje em dia, mas assim, quando você comemora gol, você comemora preocupado. A primeira coisa que você faz é ficar, e agora? Será que vai anular? Será que... Qualquer lance no futebol, ele tirou de quem está no estádio, de quem está assistindo ao vivo e de quem joga futebol, ele tirou toda a espontaneidade do que acabou de acontecer. Tudo você acha que vai ser revisto. Então ele mata o espírito do jogo. Mas não é assim em outros lugares do mundo? Menos, porque chama-se menos. Interfere-se menos. E quando precisa interferir, não interfere, como foi no caso do jogo do fim de semana. Exato. Agora, esse é um ponto. E o segundo ponto é, o VAR fez os árbitros apitarem pior do que eles já apitavam. Porque o árbitro, ele fica condicionado a achar que ele pode errar, que se ele errar, o VAR vai chamar. E eu acho que o que aconteceu com o Ramon... Ele terceiriza a responsabilidade. Ele, consciente ou inconscientemente, em muitos momentos o árbitro se omite. Isso acontece muito, o tempo inteiro, em lances de falta para amarelo ou para vermelho. Os árbitros não dão mais cartão vermelho, eles dão amarelo. Se for para vermelho, depois o cara me chama. E eu vejo em câmera lenta. E aí vê onde que o pé pegou. Se pegou na canela, se pegou no pé, se pegou... O lance do Andrés, por exemplo, eu sou contra a chamada do VAR. Para mim, o VAR não tem que interferir nesse tipo de lance. O árbitro tem que tomar essa decisão no campo com velocidade real. O árbitro viu e deu amarelo? Deu amarelo. O árbitro é que não pode ficar condicionado por causa do... Se o VAR parar de chamar,
o árbitro vai tomar mais decisões importantes no sentido de não, isso é para amarelo, isso é para vermelho, como fez lá em Salvador o juiz que apitou Bahia e Flamengo. 14 minutos de jogo, o Danilo foi expulso. Lance para vermelho é lance para vermelho. Não tem que ficar esperando o VAR. E o VAR não tem que chamar juiz para ver falta em câmera lenta. Se o VAR chamasse menos, os árbitros apitariam mais. E talvez o Ramon Abate-Abel tenha ficado com 1 centímetro de dúvida sobre se a bola estava... Porque, sem querer passar pano nenhum, o erro dele é absurdo. Mas o nosso ângulo é melhor para ver onde estava a bola e qual foi a sequência do lance do que o dele, por mais perto que ele estivesse. Então talvez ele tenha ficado com 1 milímetro de dúvida ali sobre... Será que essa bola já estava fora e esse escorregão eu tenho que marcar ou não tenho que marcar? Tudo bem, o VAR me chama. Sim, qualquer coisa tem o VAR. Porque se o VAR tivesse corrigido o Ramon Abate-Abel, a gente não estaria falando dele hoje. Não. Mesmo se o São Paulo tivesse ganhado de 5-0, se o Palmeiras tivesse ganhado de 5-3, lance do Andréas, tudo. Não importa, porque o VAR teria corrigido. E aí você teria tirado do árbitro esse erro tão pesado que foi o erro do Ramon Abate-Abel. E o VAR tem esse efeito. O VAR faz com que o árbitro se omita. Esse, para mim, é um efeito muito nocivo do VAR. Para a gente explicar um pouquinho dessa reunião de ontem, né, o Rui Costa, que é o diretor executivo do São Paulo, ele fez uma reunião online com a CBF e ele ouviu o áudio do VAR. Então, a versão que a gente tem é o que o São Paulo passou, né? Inclusive a apuração do nosso repórter, do Valentim Furlan, e de outros colegas da imprensa também. E aí, segundo essa versão, o VAR considerou que o Alan escorregou antes de derrubar o Tapia e que o Tapia não chegaria na bola. Então, foi esse o entendimento do VAR, por isso entendeu que não foi pênalti e não chamou o árbitro. Aí tem esse debate se divulga ou não o áudio do VAR e a CBF segue um protocolo, pelo menos o que ela alega, de que só divulga os áudios do VAR quando o VAR interfere, quando ele chama o árbitro de campo para rever a jogada, por isso que não divulgou. Mas o São Paulo está pressionando para que a CBF ainda assim divulgue o áudio do VAR, em prol aí dessa transparência, que é o que a gente está perguntando na enquete aí para vocês. E aí, o que foi feito, né, na CBF? Ela afastou a dupla dos 2 jogos, tanto de São Paulo e Palmeiras quanto de Bragantino e Grêmio também, que teve uma polêmica danada. E o Rodrigo Matos, ele conta no All Sport de hoje que foi uma decisão do presidente Samir Chaldi, que a princípio o Rodrigo Sintra, né, que é quem comanda a comissão de arbitragem, ele preferia um outro tipo de punição, não queria perder um árbitro na escala e tal. E aí o presidente da CBF falou não, ele está insatisfeito com... Diego Fernandes, empresário responsável por articular vinda de Carlo Ancelotti à seleção brasileira, já tem aval de alguns investidores são paulinos e de um banco brasileiro para investir no clube, segundo a apuração da CNN Brasil, que também foi confirmado pelo jornalista Gabriel Sá. Diego conversa com pessoas ligadas ao clube e já procura um instituto de pesquisa para entender o que a torcida espera do futuro administrativo do clube. O empresário de 40 anos é são paulino e fundador da 8 Partners, que cuida da vida financeira de mais de 100 atletas profissionais, entre eles alguns já aposentados. Entre seus atuais clientes estão nomes como Neymar e Vini Júnior. Porém, o atual presidente Júlio Casares tem preferência pela Galápagos Capital, empresa que atualmente faz o FIC e que terá votação pelo FIP, Fundo de Investimento em Participações de Cutia. O FIP promete captar R$250 milhões em investimentos para as categorias de base. Já o FIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, tem o objetivo de diminuir a dívida bancária do clube. E aí, torcedor, qual das duas opções de investimento você prefere no tricolor? A de Júlio Casares com o FIDC e o FIP, ou o investimento comandado por Diego Fernandes, que por sinal tem tido grande sucesso em sua empreitada empresariando astros do futebol brasileiro e mundial? Não deixe de opinar, precisamos mostrar para a atual direção do São Paulo o que pensa o seu torcedor.